Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis. Nós já estamos prontos para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar agora nesse momento. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, o qual também sou professor de Escola Bíblica Dominical da Sala dos Adultos e também sou líder de um grupo de casados para sempre na minha igreja, e esses são os trabalhos que desempenho na minha congregação. E também estamos aqui no canal Presbítero Geilson Francis EBD para poder ministrar aulas de escola bíblica para você, tá? Desde já eu quero pedir que você nos ajude dando like, se inscrevendo no canal, acionando os sininhos das notificações para receber mais novos vídeos. E aí, meu irmão, com certeza quero pedir a sua ajuda para que nós possamos aumentar, né, o número de inscritos do canal, tá? Acompanhe essa aula e veja a qualidade do conteúdo, tá? E desde já vamos dar início. Nossa lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 7, o perigo da murmuração. Segundo trimestre de 2024, EBD Adultos. Então vamos estudar o perigo da murmuração. Nosso textuário diz o seguinte: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática diz o seguinte: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então, essas as consequências da prática da murmuração. É o enfraquecimento espiritual, é a fofoca no meio da igreja, é a maldizência, né, no meio da igreja, a reclamação descabida que acaba com o ambiente, qualquer tipo de ambiente, seja ambiente de igreja, ambiente de empresa, ambiente, qualquer tipo de ambiente onde há relacionamento humano e houver murmuração, vai haver destruição, vai haver inimizades, vai haver porfias, vai haver facções, vai haver tudo que não presta, né? Você vai ver isso muito bem exatamente na história de Israel, né? O povo, quando sai do Egito para a Terra Prometida, nós vemos vários levantes contra a liderança de Moisés, por exemplo, fruto da murmuração, né, de pessoas que estavam reclamando, não estavam contentes com a liderança de Moisés e aí acabavam partindo para para a murmuração, né? Sempre vai ser um grande problema a questão da murmuração no meio da igreja, tá? Nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 16, verso 1 ao 7, 1 Coríntios 10, 11, versículo 10 e 11 também. Então vamos lá para Êxodo, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Diz assim: partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Tá vendo? E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque vos tendes tirado para este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção de cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmuremos contra nós? Murmureis contra nós, né? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, 11, diz o seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Então, gente, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos agora para a nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne.
Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, a incredulidade e a murmuração andam juntas, por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz das recomendações do apóstolo, fazer todas as coisas sem murmurações, né? Filipenses capítulo 2, verso 14. Queria só reler aqui esse começo, né, da introdução, que diz assim: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há os que são produzidas dentro de nós como obra da carne. Gente, eu vejo como uma das principais armas ou principais inimigos que é o mais próximo de nós. Nós estudamos nas lições passadas que a carne ela é inerente àquilo que está dentro da gente. Satanás e o mundo estão para fora de nós, então a carne é aquilo que está inerente a todos nós, né? A carnalidade. Então Satanás ele age, Satanás ele realmente ele faz das suas, ele age, ele anda ao nosso derredor, né, bramando como leão para nos tragar, mas quando se trata de murmuração, a murmuração está ligada muito às pessoas que estão se relacionando dentro de um ambiente. Então está relacionado muito mais à carnalidade do que propriamente a Satanás. Isso tem realmente prejudicado muitos ambientes, seja igreja, seja qualquer outro tipo de ambiente, seja empresas, seja outros ambientes onde há relacionamento humano, né? Onde há murmuração e reclamação, sempre vai haver contenda, vai haver facções, né? Porfias, brigas, intrigas. E tudo isso acaba qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer tipo de coisas nesse sentido. Por isso que a murmuração foi tão combatida por Deus, tanto no Antigo Testamento e também é combatida no Novo Testamento, certo? Então vamos lá, vamos para o nosso tópico de número 1 e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Já iniciamos, né? Vamos continuar. O que é murmurar, então? O que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes: do hebraico, o verbo liim, resmungar, reclamar e murmurar, está em Números capítulo 14, verso 36. E o substantivo igaiu, mais ou menos isso, não sei como é que funciona aqui a pronúncia, mas significa meditação, música solene, pensamentos e conspiração. Está em Lamentação capítulo 3, verso 62, tá? Do grego, o verbo goguzó, melhor dizendo, murmurar, resmungar e queixar-se. Dizer algo contra em um tom baixo, né? Ali por debaixo dos panos, né? Nós temos também a fofoca, né? A murmuração e a fofoca andam juntas, né? Então, dizer algo em tom baixo significa também fofocar, né? Então, dos que confabulam secretamente, aqueles que estão criando estratagemas para poder destruir determinado ambiente, o líder, seja o que for, né? Pessoas que ficam tentando puxar o tapete, fica confabulando, né, nos bastidores para poder destruir, acabar com um determinado ambiente porque simplesmente não concordam. Então, enfim, a murmuração tem a ver com isso. É uma reclamação descabida. Então, de acordo com essas palavras, a murmuração tem um espírito dominado pelo descontentamento. De acordo, irá, queixas e oposição. Então, a murmuração tem a ver com que, Gilson? A murmuração tem a ver com rebelião. Murmuração tem a ver com oposição. Murmuração tem a ver com queixas, pessoas queixosas, pessoas que estão insatisfeitas, descontentes, né, com uma determinada pessoa, com uma determinada liderança. Essas pessoas se manifestam né, através de comportamento de murmuração. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Nem Deus escapou da murmuração, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Êxodo, capítulo 17, verso 3, e Êxodo, capítulo 15, verso 24. Êxodo, capítulo 15, verso 24, diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? E Êxodo capítulo 17, verso 3 diz o seguinte: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nós matar-te de sede, e a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Né? As pessoas começaram a reclamar: por que vocês
fizeram a gente subir do Egito. No Egito, pelo menos, a gente sofria, a gente levava tijolo na cabeça, a gente era açoitado, batiam na gente, nos castigavam, mas a gente tinha cebola, a gente tinha carne, a gente tinha bebida, a gente podia beber. E aqui no deserto a gente não tem nada. E aqui no deserto, nossos filhos aqui vão morrer, os nossos gados vão morrer no deserto. Então havia uma reclamação descabida. E eles não pouparam nem Moisés e Arão, nem pouparam o próprio Deus, né? A gente vê isso perfeitamente nesses textos bíblicos. Nós temos também Números capítulo 14, verso 27, que diz o seguinte: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Tá vendo? Então a murmuração descabida era algo que estava acontecendo e acontecia no meio do povo. Nós temos também Números capítulo 16, verso 41, aí eu coloquei mais alguns versículos, que diz o seguinte: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incenso e põe nele fogo no altar e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tá vendo? Que foi a gente vê aqui claramente o povo se levantando contra Moisés, o povo se levantando contra Arão e o povo se levantando contra Deus. E Deus se indignando, porque é isso que acontece, né? Deus se indigna contra aquelas pessoas que praticam murmuração. As pessoas que praticam murmuração, Deus ele fica completamente indignado, né, contra essas pessoas. E o que foi que aconteceu como consequência dessa murmuração? Nós temos aí o versículo de número 46 que eu vou ter o prazer de ler novamente para você. Diz o seguinte: e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo no altar e deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Olha, Moisés dizendo: vai lá, faz expiação pelo povo, vai lá, faz expiação para poder Deus, né, abrandar essa indignação de Deus, porque o Senhor está indignado, está trazendo castigo. Vamos orar, vamos expiar para que Deus ele possa perdoar os pecados desse povo, né, esse povo murmurador. E aí o texto continua, né, termina dizendo: porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Tome praga no povo, né, que murmura. Povo que murmura, praga, né? O povo que murmura já é uma praga. E aí Deus vem e manda praga, que é exatamente para poder aniquilar essa praga chamada murmuração, né? Deus manda outra praga para poder aniquilar essa praga chamada murmuração. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos prosseguir, vamos para o tópico ponto número 2, tópico 1, a murmuração na Bíblia, comportamento dos murmuradores. Qual é o comportamento dos murmuradores? De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre israelitas dos dias de Moisés, né? Nós temos aí os israelitas no tempo de Moisés, no tempo de Moisés e Arão. Êxodo capítulo 16, verso 8 a 12 diz o seguinte: disse Moisés a mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações e que murmureis contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Tá vendo aí? A murmuração de vocês não é contra nós, Moisés e Arão, é contra o Senhor, é contra o Senhor, né? Então ele continua dizendo: depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor.
O que eu acho interessante, sabe o que é que eu acho interessante aqui quando eu leio esses textos? É porque, embora o povo estivesse murmurando, Deus estava abençoando. Tinha um momento que Deus ele ficava indignado, queria destruir o povo ali, chateado. Mas em todo momento eu vejo Deus dizendo: olha, o povo está murmurando, mas eu vou abençoar, vou mandar carne, vou mandar pão. Então Deus sempre usando da sua misericórdia para o povo, mesmo que o povo estivesse ali murmurando, porque Deus queria que aquele povo desse certo. Então Deus sempre insiste com o povo, né? Hoje não é diferente. As pessoas do mundo, as pessoas que estão no pecado, as pessoas que estão cegas, né? A Bíblia Sagrada diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Essas pessoas que estão lá fora são pessoas em que Deus tem misericórdia, que Deus está esperando, que Deus está aguardando e que Deus está dando chances para que essas pessoas venham se arrepender de seus pecados. E é da mesma forma, Deus continua fazendo aquilo que ele sempre fez, né? Usar de longanimidade, é ter um longo ânimo em relação ao pecador e dar chances, né? Dar chance para que o pecador se arrependa, para que o pecador não venha mais cometer os erros e os pecados. E Deus estava fazendo exatamente isso com o povo de Israel aqui nesse texto bíblico, né? Muito bem. Na igreja de Jerusalém, nos dias de Jesus, os escribas e fariseus também murmuravam, né? Nos tempos de Jesus, os escribas e fariseus também murmuravam. Lucas capítulo 15, verso de número 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Então, pense num povo em que Jesus ele desafiou, que Jesus ele bateu, que Jesus ele criticou, que Jesus ele falava realmente com muita veemência contra os fariseus e os publicanos. Mas não era por outra coisa não, os escribas, né? Não era por outra coisa não, porque eram pessoas murmuradoras, estava sempre murmurando, estava sempre reclamando, era um povo reclamador. Religioso é bicho que reclama, né? É muito complicado mesmo. Mas também no tempo, na igreja de Jerusalém, no início, também havia os murmuradores, né? No tempo ali, nós temos aí Atos dos Apóstolos capítulo 6, verso 1 ao 7, diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e eles choraram e puseram-lhes as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muito bem. Então, havia murmuração no Antigo Testamento, lá com Moisés. Havia murmuração do tempo de Jesus com os fariseus e escribas, e houve murmuração aqui também no capítulo 6, verso 1, dos gregos em relação aos hebreus, por causa das viúvas que estavam sendo desprezadas no serviço cotidiano, né? Então, muito bem, o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso, precisamos ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode neutralizar a prática não pode naturalizar, melhor dizendo, a palavra certa é naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. A Bíblia diz o seguinte: andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, quando um crente
se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso, agradável, por meio de sua atitude, visto que a sua alma está doente. Então não tem como ele ser espiritual. É isso que nós chegamos, é a conclusão que chegamos. Um crente murmurador, ele não pode ser uma pessoa espiritual. Não tem como ele ser uma pessoa bondosa, não tem como ele ser uma pessoa agradável, não tem ser uma pessoa alegre. É uma pessoa que sempre está reclamando. Você conhece alguém lá da igreja, da sua igreja, que só reclama e é conhecido como crente que reclama? É conhecido, já tem a fama de crente que reclama? Você conhece alguém? Né? Sempre tem na igreja conhecido, né, que anda nessas práticas todas aí, né? Então vamos lá para murmuração, impedimento da primeira geração. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Nós vamos estudar agora sobre a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para a morte em pleno deserto. Né? Então eles alegavam isso. Olha, vocês estão conduzindo a gente para a morte, porque vocês não dão comida para a gente, vocês não dão bebida para a gente, nossos filhos e nossos gados aqui vão morrer rapidamente, né? Era melhor a gente estar lá no Egito. Então nesses relatos percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem submete-se à murmuração, mas sim de impaciência e gratidão, desrespeito à liderança. É isso que acontece, né? Desrespeito à liderança. Nós precisamos aprender o que? A respeitar as nossas lideranças. Nós temos aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13, que diz o seguinte: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, porque os lideram no Senhor e os aconselham. Ou seja, vocês precisam ter consideração para essas pessoas. Tenham-vos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Onde tem murmuração, não tem paz. Onde tem murmuração, igreja que tem murmuração não tem paz. Né? E o apóstolo está incentivando, está aconselhando, está exortando, dizendo: olha, tenham autoestima por esses homens, essas pessoas que estão dedicando-se à liderança, por causa do trabalho deles, é um trabalho importante. E vivam em paz. Vivem em paz uns com os outros. Precisamos viver em paz uns com os outros para que a gente possa ter uma igreja cheia de paz, sem obras da carne, sem fofoca, sem disse-me-disse, sem separação, sem facções. Né? A gente precisa nutrir uma igreja poderosa sem essas obras da carne no meio dela. Agora, meu irmão, dizer que é fácil, não é fácil não. Realmente é muito complicado nós chegarmos a essa perfeição, né? Muito bem. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tá vendo? Obedecei os vossos pastores. Obedecei os vossos pastores. Muito bem. Vamos para o ponto 2 do tópico de número 2, murmuração e impedimento da primeira geração à terra prometida, murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão do céu. Olha que maravilha, né? Deus ainda continua usando de misericórdia, né, para com o povo. Entretanto, o Senhor deixou claro que completou as suas murmurações. Contemplou, né?
completou, né? Contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Isso aqui é maravilhoso, né? Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa, amorosa, do que nos chegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Então é muito melhor chegar para Deus, né, se aproximar com toda confiança, sabendo que Deus ele é misericordioso, com gratidão, do que chegar diante de Deus se queixando e murmurando, né? Então diz aí, Hebreus capítulo 4, verso 16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Recebe essa palavra aí, meu querido. Recebe essa palavra aí, você. Recebe essa palavra aí, você. Cheguemos ao Senhor a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça. E não murmurando, tá? Então guarda esse versículo para você falar, citar lá na sua aula da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Muito importante. Então, gente, vamos para o tópico de número 3, o ponto número 3, melhor dizendo, tópico 2. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz. Quem foi que se endureceu contra Deus e teve paz? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. A gente só lembra do que é ruim. A gente só olha para o que é ruim. A questão da incredulidade, né? Incredulidade e murmuração andam juntas. As pessoas olham, murmuram, porque estão incrédulas. Não lembram mais nem dos benefícios que Deus fez na vida delas. Não lembram mais nem dos benefícios que Deus fez e faz na vida da pessoa, porque simplesmente ele está com seu olhar para o pecado, olhar para o erro, olhar para a situação difícil, olha para a tribulação, olha para a situação complicada, mas se esquece de olhar para Deus, se esquece de olhar e ser grato por tudo aquilo que Deus já fez na vida dessa pessoa, né? Por isso que Deus ele abomina quem murmura. Por isso que Deus abomina, né? Não por acaso o apóstolo Paulo reúne episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. 1 Coríntios capítulo 10, 10 e 11 diz o seguinte: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Então, tudo que nós temos escrito no Antigo Testamento é para aviso nosso, é figura. Eles murmurados e receberam o destruidor, a praga veio sobre eles, porque murmuravam. Então tome cuidado, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso aí é para a gente tomar como lição. Né? O que nós vemos aí, o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, é para a gente tomar como lição para nós. Né? Nós temos também Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedeste nas escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para poder a gente aprender, para a gente compreender, né, as verdades de Deus. Nosso terceiro ponto, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Né? Vamos lá para o nosso primeiro ponto. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando o texto de Números 14, verso 29 e de Números capítulo 16, verso 41 a 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida, foram mortos e sepultados no deserto.
A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. A gente já viu isso, né? Que o Antigo Testamento e aquilo que está escrito que fala do passado é para nos ensinar e para nos avisar. São figuras e a gente precisa abrir do olho, né? Então são exemplos, são advertência em nossa jornada para que não adotemos o comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista o propósito divino e não alcançaram o cumprimento da promessa. Nós temos aí Números 14, 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então todos eles perderam a bênção, né, de entrar na terra prometida. Todos eles perderam essa bênção de entrar na terra prometida. Vamos continuar. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Isso significa que um crente deve, praticando a murmuração, o crente que vive praticando a murmuração, já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, é uma cilada que a gente não pode cair. E para a gente concluir, nós vamos aqui quase concluir, né? Vamos agora para o último ponto, né, do tópico 3, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões materiais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Contenda, rebeldia, né? Desânimo, as pessoas começam a ficar desanimadas, porque só tem gente reclamando, né? As pessoas começam aquele ambiente que seria um ambiente de paz, se torna um ambiente de guerra, né? Além disso, o nosso Senhor diz que o reino dividido contra si mesmo é devastador e não subsistirá. Mateus 12, 25 e Lucas 17 a 22. Quando os fariseus disseram assim, você expulsa demônios por Beelzebul. Jesus ele explica, né? Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo e o seu reino não subsistirá. Então, nós não podemos estar divididos. Se o reino das trevas não é dividido, por que o reino da luz tem que ser? Você já parou para pensar? Então vamos continuar. Há também um mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obra da carne. Nós temos aqui, Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Quais são as obras da carne, né? Que a murmuração tem tudo a ver, está totalmente enquadrada nelas, né? Nós temos aí Gálatas 5, 19 a 21, que diz o seguinte, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações ou ciúmes, porfias é briga, iras, pelejas, dissensões, heresia. Dissensões são facções que são feitas dentro da igreja por causa de murmuração. É isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Murmuraram e se faccionaram contra Moisés e Deus se interviu matando todo aquele povo que murmurou e que se rebelou contra a liderança de Moisés. Então, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Então, gente, há também essas obras da carne que são praticadas por aqueles que estão praticando o mal da murmuração, né? Então, por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus, né?
como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. E por fim, vamos para o nosso último tópico, conclusão. Nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é que pratiquemos ou participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo. Então, gente, para a gente concluir, quero dizer para vocês, a gente precisa evitar a questão da murmuração, porque tem tudo a ver com as obras da carne. E Deus nos chamou para andarmos no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne, né? E além de ser um mal que prejudica a minha vida espiritual, é um mal também que prejudica a própria igreja como um todo, né? A igreja local, a convivência, acaba com a comunhão, traz facções, separações, pessoas saem aborrecidas, destrói completamente o ambiente, e muitas igrejas têm sofrido com isso. Muitas igrejas têm passado por isso e está sofrendo, passou por grandes divisões, igrejas que se faccionam, que se dividem, pessoas que levam jovens, leva pessoas das igrejas, né, para poder fundar outras igrejas. Tudo isso passou pela murmuração. Pessoas que tiram crentes de uma igreja para levar para a sua, para poder você formar uma outra igreja, é crentes que passam pela murmuração e traz facções e rebelião no meio do povo. E Deus não se agrada, infelizmente isso tem se multiplicado dentro da igreja evangélica, dentro das igrejas cristãs, né, evangélicas, e é um mal, infelizmente, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas nós precisamos evitar e andar no Espírito, praticando o fruto do Espírito, para que possamos evitar todas essas coisas e não venhamos atrair a indignação de Deus sobre as nossas vidas. Então, tome cuidado, tá bom? Beleza? Terminamos aqui a nossa aula e que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Até a próxima aula, se Deus quiser.